Oiê! Se você tá chegando nesse vídeo agora, o meu nome é Camila, eu tenho uma filha de 2 anos e meio que se chama Helena e eu tô aqui hoje para contar um pouquinho da nossa experiência com desfraude. Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Eu também, como mãe, busquei muito desse conteúdo aí na internet para poder ajudar minha filha e me ajudar nesse período que eu achava que seria assim completamente doido, que eu não saberia como fazer e que eu tentei evitar, inclusive, ao máximo, porque eu tava com preguiça de pensar no desfraude e na trabalheira que seria. Mas, pra minha surpresa, foi muito tranquilo e eu quero dividir isso com vocês para que seja tranquilo aí pra você também. Gente, eu tô com uma colinha nas mãos aqui porque eu fui anotando tudo mesmo com riqueza de detalhes, coisas que eu fui pontuando assim que eu achei importante, que eu não costumo ver por aí a respeito, para poder dividir melhor com vocês como foi a nossa experiência. Eu falo que nós chegamos até esse momento aqui de uma experiência tranquila com o desfraude devido à preparação que nós tivemos. E eu falo isso num outro vídeo que tem aqui no canal. No final eu vou deixar o link do vídeo para vocês, se você ainda não assistiu. Eu com certeza, e agora um mês depois de ter começado o desfraude, mais do que nunca, eu continuo afirmando que com toda certeza se deve ao fato da gente ter se preparado bem para essa fase, tá? Então depois no final eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês. Então vamos, bora lá, eu vou contar toda a minha experiência. Bom, gente, tem algumas coisas que a gente precisa observar antes de começar o desfraude. A primeira coisa é o tempo da criança, né? Cada criança tem o seu tempo e eu vejo alguma coisa que até me arrepia. Às vezes eu vejo mães, assim, pais falando assim, eu vou desfraudar o meu filho na semana tal, porque eu tenho uma viagem, eu vou colocar na escolinha, e não é a gente que desfralda, é a criança precisa desse tempo dela. Imagina se o bebê sai da maternidade, sai da sua barriga, eles dão uma limpadinha lá e colocam uma fralda nele. Ele convive com isso desde então, desde que nasceu. E aos pouquinhos, tem uma questão fisiológica, o bebê, a gente tem que trocar ele de madrugada porque ele faz cocô, aos pouquinhos ele para de fazer o cocô da madrugada e vai amadurecendo, vai ficando, entendeu? Então é só esperar para não ter estresse com o desfraude. Eu via tanto vídeo que até me arrepiava, eu falava assim, meu Deus, eu não quero passar por isso. Mas é porque de repente não espera o tempo da criança e começa a insistir numa fase que ela ainda não está pronta. Então é só esperar, espera tudo isso, porque aí não tem estresse, não tem problema para você, muito menos para a criança e é tudo muito tranquilo. Bom, e depois você vai perceber os sinais. As crianças dão sinais assim muito claros que eles estão ficando prontos. Estão ficando prontos, porque eu acho que começa. Eles começam por um incômodo da fralda e aí de repente a mãe, ai, meu filho tá incomodado com a fralda, eu já vou tirar a fralda. Eu acho que a gente ainda precisa esperar um tempo, tá? Só o incômodo com a fralda eu acho que não é o suficiente. Eles começam assim, a ficar incomodados, a querer ficar sem a fraldinha, isso daí já é um ótimo sinal. Depois você vai perceber que a criança começa a ficar mais tempo seca, e aí quando ela faz o xixi, ela faz de uma vez, aí enche a fralda. Então ela fica um período longo com a fraldinha seca, e aí faz de uma vez. E começa também a te avisar, mamãe, papai, eu fiz xixi, mamãe, papai, eu fiz cocô, e já pede para tirar, ou ela mesma pega e já tira a fralda quando tá cheia. Então já é um sinal bem legal. Eles começam a avisar depois que fez, né? Fiz xixi, fiz cocô. E é bem bacana isso, é bem legal. E aí depois, gente, é a fralda ficar seca à noite. Então, o que eu fazia na Lelê? Eu coloco sempre assim, uma fraldinha bem sequinha, eu colocava, né, antes de dormir. E de manhã eu já corria olhar, tava sequinha, sequinha. Na parte da manhã eu falei, nossa, então ela já tá super assim, segurando o xixi, tá belezinha. E outra coisa que eu comentei no vídeo anterior, antes do banho eu levava a Lelê para fazer aquele xixi voluntário, aquele que a gente tem consciência que a gente quer fazer. Então antes de tomar banho, Lelê, você colocava ela no piniquinho e ela já fazia o xixi quando a gente pedia. Então, ó, ela já tá com esse controle do xixi super bacana, né? Segurando por mais tempo, fazendo quando ela tem vontade, quando ela quer. Então, o fato também dela colocar e tirar a roupinha sozinha também
É um outro sinal bem bacana para você esperar a sua criança, né? Porque ela vai precisar dessa autonomia, né? Então eu também julgo, eu acho importante. E depois veio a sinalização da escolinha, né? Eu tinha passado por um período de adaptação. Como eu disse também no vídeo anterior, a Lelê tinha já pedido para tirar a fralda antes de começar na escolinha. Mas eu achei que seria muita coisa. Como eu falei, eu acho que é importante a gente... O psicológico da criança tá legal também, entendeu? Então, eu achei muita coisa, tá? É uma mudança, não sabia como ia ser na escolinha, tinha que esperar a adaptação. Então, eu adiei um pouquinho e aí a escolinha também me avisou, ó, Lelê tá pronta. Eu falei, então nós vamos começar. E aí, também na escolinha, as professoras me perguntaram, e você tá pronta? Eu achei bacana isso porque sim, a família precisa estar pronta, precisa ter uma organização, um esquema para começar o desfraude. Não é assim que a gente fala, vou desfraudar e pronto. Precisa ter todo um esquema. E sim, eu tava super pronta, eu tava esperando por isso, com medo, com receio de como seria, sabia que ia ser uma coisa que iria dar trabalho, mas eu tava pronta para começar também. E quando elas me perguntaram isso, eu já comecei a me organizar. Eu sabia que na semana seguinte a Lelê não teria aula, ela ficaria comigo aqui em casa. Então eu já me planejei para ficar de um jeito que eu teria a semana inteira assim, pra Lelê, entendeu? Pra ficar assim, acompanhando ela, pra dar o suporte pra ela, que eu não iria ficar saindo, isso é importante também, e muito menos levando ela pra sair, ela ficaria aqui comigo em casa. Então eu esperei o final de semana, porque eu acho que sábado e domingo é roubada, porque a gente sai da rotina, né? Sempre tá fazendo coisas que não são ali do dia a dia, coisas diferentes. Então, como eu teria a semana aqui em casa com ela, eu preferi deixar pra segunda. Assim, ó, reserva esse tempinho pro seu filho. Eu acho que pelo menos os 3 primeiros dias são os mais difíceis de adaptação, porque você vai ter que estar ali dando suporte pra criança. Então é aqueles períodos assim que você vai ficar de boa, vai ficar sem fazer nada mesmo, porque eles vão precisar de atenção, eles vão precisar que você leve toda hora no banheiro, sabe? Então vai precisar desse tempinho. E depois, gente, você vai precisar ter alguns acessórios. Vai tirar a fralda, você vai precisar comprar bastante calcinha e cuequinha, isso você vai ter que ter aos montes, porque tem escape, molho, todo lugar que vai tem que ter mais troquinha de roupa, então calcinhas, um piniquinho, um redutor de assento que você venha a escolher, eu acho legal ter, tá? No meu caso aqui, nós tivemos o piniquinho que ela já tinha, e depois eu comprei um redutor de assento também para passar para privadinha. Mas aí, de repente, eu não quero pinico, já vou ter o redutor. Então, são coisas assim que é bacana para ter. Bom, então começamos. O primeiro dia foi assim, foi no dia 27 de setembro, que nós começamos uma segunda-feira. Então, a primeira coisa que eu fiz, depois que ela tomou o café de manhã, eu sentei com ela e conversei. Falei assim, Lelê, você tinha pedido pra mamãe pra tirar a fralda. Você quer ficar sem a fralda? Você não quer mais usar a fralda? Quer usar só calcinha? Ela respondeu que sim. Aí eu expliquei pra ela, ó, então pra você ficar só de calcinha, você precisa pedir pra mamãe, quando você tiver com vontade de fazer xixi ou cocô, pra gente ir lá fazer no piniquinho. Pra não ficar molhando a casa toda, pra não molhar o colchão. Lembra da história do xixi, do cocô e do pum? Que é esse livrinho aqui que me ajudou demais, gente, porque a Lelê funciona muito pra ela a questão das coisas terem casa. Então, por exemplo, a igreja é a casa do Papai do Céu, a sorveteria é a casa do sorvete. Pra ela funciona muito. Tudo que eu preciso explicar pra ela alguma coisa, eu falo que é a casa da tal coisa que ela entende. Então, a casa do xixi, cocô e do... O que você tá fazendo? Fazendo tudo na casinha dele. Na casinha dele, muito bem, meu amor, parabéns! Esse livrinho me ajudou demais nessa transição também do piniquinho para a privada. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, eu expliquei tudo para ela, ela concordou, quis ficar só de calcinha, tiramos a fraldinha. E aí, fiquei de olho nela, levando no banheiro de meia em meia hora. Algumas vezes ela fazia no piniquinho, porque ela já estava acostumada a fazer, né? Ela fazia de boa, a gente comemorou. Eu, ai, que legal, olha, vem cá, vamos limpar, vamos lavar a mãozinha, jogar todo esse processo. Teve alguns escapes, aí eu mostrava pra ela. Falei, olha, filha, tá vendo? E eu achei super legal, é super importante o escape, gente. Às vezes a gente fica estressada,
Mas, meu Deus, como é importante, porque a criança, tipo, ela vai processando tudo, vai fazendo xixi, olhando assim pras perninhas, molhando tudo, ela vai processando aquilo. Gente, é de uma importância que vocês não têm noção. Aí eu olhava assim, eu falei, tá vendo? Você vai ficar toda incomodada, toda molhada, porque tá no lugar errado, tem que levar o xixi pra casinha dele, pro lugar certo, que é no piniquinho e tal. E ela ficava processando aquilo. E assim foi a manhã, entre escapes e acertos. E aí na segunda eu precisava sair à tarde, ela ficou com meu marido, na hora da soneca dela. Aí eu falei pra ele, olha, você tem que ficar em cima de meia hora levar no banheiro, nanana. Ele não topou. Então ele pegou e colocou fralda. Então ela tirou a sonequinha de fralda e tal. Falei, fazer o quê, né, gente? Não dá pra... E aí o restante da segunda-feira ela ficou de fraldinha. Na terça retomamos, conversei com ela de novo. Falei, olha, filha, vamos voltar a ficar só de calcinha? Vamos tentar? Você quer? Tal. Ela falou, quero, mamãe. Então tirei de novo a fralda. E seguimos na terça-feira de manhã, entre alguns escapes e acertos. E quando tinha acerto a gente super comemorava. Quando não tinha eu reforçava. Falei, olha, tá vendo como você fica incomodada? Você fica molhada. Nossa, Lelê não gosta, né? Ninguém gosta de ficar molhado de xixi. Ai, tem que fazer no lugar certo e tal. E ela foi entendendo. Na terça, depois do almoço, ela já tava indo sozinha pro piniquim. A gente tem essa dificuldade com a Helena, gente, que ela não pede. Quando a criança pede, eu acho que é mais fácil, né? Mas ela não pede. Ela pegava e ia sozinha, arrancava toda a roupinha e normal, sabe? Não ficava, ai, não, você tem que colocar a roupa agora. Ai, tem que só desce a calcinha até o joelho. Ela tirava tudo e saía no quintal comemorando com o bracinho aberto. Mamãe, fez xixi. Coisa mais fofa. E eu, nossa, que legal, filho. Eu vou lá na descarga, punha a calcinha, nanana. E assim foi. Na terça-feira à tarde, eu já deixei ela dormindo sem fraldinha também, na hora da soneca. E foi tudo bem, foi tudo belezinha, ela não fez xixi. Depois do banho à noite, ela pediu pra pôr a fralda. Eu, tudo bem, filha, nós vamos colocar a fralda. Então ela dormiu de fraldinha. No outro dia, tava sequinha. E eu agi como se ela estivesse de calcinha. Antes de dormir, levei ela pra fazer xixi no privadinho. Durante a noite, sabe, normal, como se ela estivesse de calcinha. Em nenhum momento eu fiquei assim, olha, filha, agora você tá de fraldinha, você pode fazer xixi aí. Não, eu agi como se ela estivesse de calcinha. Aí, gente, seguimos durante a semana. Ela pedindo a fralda depois do banho. Aí, até lá pela quarta, quinta-feira foi assim. Aí ela parou de pedir a fralda à noite. Lá pela quinta-feira, por aí, ela já não pedia mais a fralda à noite, mas eu colocava meio que escondida, sem ela perceber. Sabe quando você coloca o pijama assim rapidinho? Colocava a fraldinha. Mas ela já não pedia mais. E ela ficava injuriada na parte da manhã quando ela percebia que tava de fralda. Ela, tipo, por que eu tô de fralda, né? Mas eu tentava relevar sem pontuar muito, fingindo que era só uma calcinha, e assim fomos. E aí vocês vão me perguntar, e o cocô? O cocô é outro capítulo, minha gente. Pensa num trem difícil, eu não sabia que era assim. O cocô é difícil, é complicado, é um capítulo à parte. Gente, todo esse período do xixi aí, até lá pela quarta, quinta-feira, a Lelê ficou sem fazer cocô. Deu uma travadinha. E eu percebi, vendo alguns vídeos e lendo, que é bem comum isso acontecer. Imagina, todo esse processo diferente, tudo, é super compreensível isso. Mas eu não fiz absolutamente nada, porque eu acho que algumas mães erram, porque aí começa a dar um monte de coisa para soltar o intestino da criança, para ajudar a ir no banheiro. Aí de repente essa piniquinho, privadinha, vem com uma cólica, vem com uma coisa difícil, dolorida para ir no banheiro, e aí ó, você coloca tudo a perder, porque a criança vai associar dor, incômodo com piniquinho, com privadinha, e aí ela vai começar a pedir a fralda para ela fazer cocô. Ela vai ficar insegura. Então, gente, não faz nada. Deixa as coisas naturais. Não dá nada assim de comer para soltar o intestino da criança. Não faz nada. Deixa a natureza fazer a parte dela, que vai ficar tudo bem. E assim eu fiz. Quando deu vontade nela de fazer cocô,
eu, todos esses dias assim, né, gente, olhando pra carinha dela toda hora, eu sei os sinais, assim, de quando ela tá com vontade de fazer cocô, e eu falava assim, filha, você quer fazer cocô? Saía correndo disparada pro banheiro, já dava livrinho, as coisas pra ela ficar ali esperando, e fizemos cocô no piniquinho, belezinho, uma coisa mais fofa. E quando não tava reparando, não percebia, ela fazia na calcinha, tinha escape, aí o mesmo esquema. Filha, olha, sujou a calcinha. Poxa vida, olha. Toda suja de cocô, sua calcinha linda, tão fofinha. A Lelê tá toda suja de cocô, o bumbum sujo de cocô. Tá vendo? Se você vai no piniquinho na privadinha, fica tudo mais limpinho, é tudo melhor. E o cocô tá feliz porque ele tá na casinha dele e blá blá blá. E a cada acerto, tanto do xixi quanto do cocô, muita comemoração. Por quê? O jeitinho da Lelê me permitia isso, gente. Eu acho que tem crianças que, se a mãe fizer um escândalo, uau, fulana fez cocô, xixi. Talvez a criança fique intimidada, ela não gosta, se a criança for mais retraída, assim. No caso da Lelê, eu sabia que eu podia contar com isso, que eu podia fazer isso pra reforçar o que ela fez de direitinho, porque ela ama, ela fica alucinada. Então eu comemorei o xixi, depois fui reduzindo a comemoração, porque imagina, não é todo xixi que você vai ficar... Ah! Então agora já virou uma coisa normal. Eu só falo assim, olha, parabéns, filho, não sei o quê. Quando ela pede assim, olha, mamãe, fiz xixi, porque pra ela é super, né? Então aí a gente vai reduzindo a comemoração. E o cocô também, o cocô no lugar certo, claro que tem dança do cocô. E aí a gente já vai reduzindo também, pra ficar uma coisa normal, né? Imagina. Então eu acho bem bacana isso. Aí, no meu caso aqui, eu tinha mais um desafio que era a privada. A Lelê não queria sentar na privada de jeito nenhum. Eu sabia que isso seria uma questão, porque desde muito tempo eu tento colocar ela na privadinha, assim, ela não gosta, ela tem medo de altura, ela tem receio. Então eu sabia que isso ia ser um problema. E aí eu falei, bom, agora eu preciso de alguma coisa que dê mais segurança pra ela ir pra privadinha, porque a criança, gente, até a gente, né? A gente precisa fazer aquele movimento, aquela prensa na barriga quando a gente vai fazer cocô. E pra isso a gente precisa estar com o pezinho apoiado, a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa estar relaxado. Criança nenhuma vai relaxar, vai conseguir fazer cocô pendurada na privadinha, morrendo de medo de cair. Então ela precisa, eu acho super importante o redutor de assento. E aí eu queria aquele com escadinha, porque aí ela sobe e desce sozinha, ia dar autonomia para ela. Então comprei o redutor e começamos o desfraude na segunda, o redutor ia chegar só no sábado. Então ficamos todo esse período só oferecendo a privadinha, ela não queria ir, e ela fazendo tudo no piniquinho. Mas eu tinha pressa em trabalhar isso, porque na escolinha era privadinha, se a gente fosse sair de casa era privadinha, eu não ia, eu tinha colocado que eu não ia ficar levando pinico pra todo quanto é lugar. Ela ia ter que fazer na privadinha, de alguma forma. Então aí o redutor chegou no sábado, ela participou de toda a montagem, olhou, ela amou, não sei o que. Colocamos lá na privadinha dela, no banheiro. E ela ficava subindo e descendo a escadinha, mas não sentava. Eu deixei, ela ficou subindo e descendo, subia e descia a escadinha, mas não sentava de jeito nenhum. Vamos conhecer os E quando queria fazer xixi, ia no piniquinho. Aí, no sábado à noite, nós saímos. É a primeira vez que eu tava saindo de casa por um período maior, assim, com ela. Eu coloquei a fraldinha, porque eu fiquei com receio dessa história da privada. Eu falei, cara, ela não vai num lugar diferente, ela não vai sentar na privada. Eu coloquei a fraldinha sem ela perceber, tipo, coloquei uma calcinha por cima, então ela nem tava eufórica porque ia sair e tal. E assim foi. Aí eu perguntava pra ela lá, mesma coisa. Filha, vamos fazer xixi? Filha, vamos fazer xixi? Ela não quis fazer. Aí no domingo, a gente ia pra chácara da minha cunhada, tem piscina, tudo. Fiz a mesma coisa com ela. Ela não fez xixi na privadinha até então. E aí chegou na hora dela entrar na piscina, eu falei assim, cara, eu preciso usar isso como recurso, né? Falei, filha, olha, tá na hora de ir pra piscina, mas antes de entrar na piscina tem que fazer xixi, porque não pode fazer xixi lá dentro da piscina, expliquei tudo. Então a gente tem que ir lá na privadinha e fazer o xixi.
Cara, ela fez xixi na privadinha. Foi a coisa mais fofa. Eu dei muitos parabéns pra ela. Aí eu falei, olha que legal você fez na privadinha e não sei o que. E foi aquela festa e ela foi pra piscina. E aí chegou aqui em casa, começou a sentar em todas as privadas do universo e pronto, acabou. Antes no domingo de manhã, ela tinha feito aqui em casa, no redutor. Aí ela sentou. Aí no domingo ela já tava fazendo xixi aqui no redutor e aí ela foi na privadinha lá. E aí ela chegou em casa e começou a ir em todos os outros banheiros, numa boa também, mesmo sem o redutor. Então a piscina me ajudou, foi um incentivo bem legal aí pra ela poder ir na privadinha em outros lugares. Bom, e aí chegou na segunda-feira, ela tinha aula de novo, né? Ela foi pra escolinha. E no primeiro dia, ela não fez xixi na privadinha da escola, gente. Deu aquela travada de novo. E eles tinham uma atividade também de roupa de banho, de piscina. Eles estavam brincando no quintal lá de roupa de banho. E aí ela fez xixi lá na escolinha, no quintal da escolinha. O que eu achei ótimo, as professoras também, porque pelo menos ela não ficou segurando. Ela fez, ela só não quis ir na privadinha da escola, no primeiro dia. A partir do segundo dia, e isso quando ela voltou pra casa, aqui foi tudo normal. Eu expliquei pra ela, filha, olha, tem que ir na privadinha da escola, tem que pedir pra professora, tudo bem, nananã, toda aquela conversa de novo. Bom, aí a partir do segundo dia na escolinha, ela já começou a fazer xixi na privadinha e foi tudo bem. Então, gente, eu posso aí nesse ciclo falar que zeramos o xixi. A questão do xixi estava superada, ela estava definitivamente desfraldada do xixi e indo fazer o xixi nas privadinhas do mundo afora, não só aqui do redutor. E nisso tudo, a partir do domingo, eu esqueci de falar, domingo, quando ela sentou no redutor, que ela fez na privadinha, eu recolhi o piniquinho, escondi, ela não viu mais o piniquinho. E ela não pergunta mais dele, nada. E ele tá guardadinho, escondidinho. Eu não coloquei pra não confundir, pra ela não voltar atrás. Mas o piniquinho, assim, gente, eu achei que foi super importante pra gente, principalmente nos primeiros dias do desfraude em si, porque não dava tempo. Ela chegava no banheiro já super apertadinha, ela ainda não tinha esse controle, então até subir na escadinha, tal, se ajeitar. Então eu acho que o piniquinho, ó, foi super importante mesmo. Mas agora ele está banido. Ninguém mais fala de piniquinho aqui em casa. E uma coisa que no vídeo anterior eu falei pra vocês que demoraria muito tempo, quando eu comecei o desfraude aqui, eu falei, nossa, isso vai demorar horrores, porque é muito difícil. Quando eu acordo de madrugada pra fazer xixi, eu já acordo sem saber o que tá acontecendo, um covô, um cotô. Falei, uma criança que tá aprendendo, não vai rolar, isso vai demorar muito. E quando eu comecei, até eu conto lá no outro vídeo, que eu tinha visto algumas linhas aí que as pessoas falavam assim, não, você tem que tirar a fralda de uma vez. Tirou de dia, tira de noite, porque vira uma confusão a cabeça da criança, tal. E eu tinha isso em mente, mas aí quando comecei, falei, não vai rolar, não vai dar certo. E pra minha surpresa, a Lelê já está desfraldada noturno também, porque ela simplesmente não faz mais xixi à noite e eu colocava escondida a fralda à noite. Teve um dia que a gente levou um susto, a gente deu um pulo da cama, ela acordou de madrugada e levantou pra fazer xixi. Ela tava de fraldinha, tudo, mas ela não tinha essa noção, porque eu trabalhava como se ela não tivesse. Ela levantou e foi fazer xixi. Eu fiquei chocada. E sempre levantando sequinha. E teve um dia que ela percebeu que ela tava de fralda, dormindo de fralda. Gente, foi tão bonitinho. Porque olha isso aqui, ó. No final desse livro, que é a história do cocô, xixi, do pum, que eles não querem mais ficar na fraldinha, na calcinha. Então aqui, ó, adeus fralda. Eles jogam a fralda no lixo. O que ela fez? Ela veio aqui na gavetinha dela. Ela pegou a fralda dela limpinha, foi lá e jogou no lixo do banheiro. Eu falei, caramba, minha filha tá pronta, cara. Eu posso tirar a fralda dela. E com muito medo, eu tirei. E
não tivemos nenhum acidente, nada. Quando eu não fiquei... Eu vi umas coisas, gente, de desfraude noturno, que as mães, não dá mais líquido pra criança a partir de tal hora. Aí acorda a criança, leva a criança dormindo pra fazer xixi. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar fazendo isso. Não, pelo amor de Deus. E aqui foi bem assim, ela quis tirar e não faz mais. Por precaução, eu comprei isso aqui, ó, que é um protetor descartável. Ele fica um quadradão aqui, ó, e eu coloco por baixo do lençol dela. Mas olha aqui, ó, eu abri, eu só tirei um, até hoje não aconteceu nada, eu vou colocando ele mesmo depois que eu troco a cama. Não tivemos acidente, nada, mas é legal isso pra proteger o colchão, né, de um possível escape, porque pode acontecer, mesmo por ela já ter tirado a fraldinha, eu acho que ainda pode acontecer. Então, gente, foi tudo sem sofrimento assim também, ela pediu, ela veio e jogou a fralda no lixo, e eu falei, caraca, né? O que eu vou falar pra essa criança? Não coloquei, super confio nela. A única coisa que eu faço é, antes de dormir, levar ela pra fazer xixi. E normalmente ela toma um meio copinho de leite com sustagem antes de deitar. E numa boa, bem antes de deitar mesmo. Ela toma aqui na cama e vai dormir, que é o costume dela. E não temos problemas, então a Lele já está desfraldada noturno também, pra minha surpresa. E aí o cocô, ele merecia um capítulo à parte, eu falei pra vocês, gente. O cocô é mais demorado, é mais difícil. Mas eu fui com bastante paciência. A Lele teve bastante escape de cocô. Porque assim, ó, se eu tô olhando pra ela, assim, eu vejo que ela vai fazer cocô, eu já levo ela pra privadinha e fazemos na privadinha. Se ela tá em algum lugar diferente, ela faz na calcinha, mas graças a Deus ela faz, ela não fica segurando. Então na escolinha já teve bastante escape, aqui já teve escape, na minha mãe teve escape. Então assim, mas se eu vejo, eu pego, levo ela pra privadinha. Se ela faz o cocô na calcinha, eu não demonstro decepção, mas eu demonstro uma insatisfação. Eu não falo que tá tudo bem, eu falo assim, olha filha, tudo bem, você tá aprendendo. Eu falo, tudo bem, você tá aprendendo, mas eu não falo, tudo bem, pode continuar fazendo, sem problema. Eu falo, tudo bem, escapou, mas a gente sabe que a casa do cocô, ele não gosta de ficar aqui na calcinha, a casa do cocô é na privadinha. Então a gente tem que levar ele pra ele cair na privadinha. Então, é um processo longo. Eu vi até algumas pessoas que começam a desfraude pelo cocô. E eu achei bem inteligente, porque ela já sai do cocô, o xixi é bem rapidinho. O xixi é muito rápido. O cocô é que demora. Porque, gente, eles estão brincando, eles estão fazendo alguma coisa, eles querem ver televisão, eles não querem ficar aquele tempinho esperando ali pra fazer o cocô. Então, acontece, né? Escapa. Então, eu tento assim, ó, eu tentava... Depois do almoço, dava um tempinho, levava ela pro banheiro, dava historinha, ficava ali contando historinha e enrolando ela pra ela fazer o cocô. Porque a Helena, ela não tem um horário certo. De manhã, a mesma coisa. Ela não tem horário certo pra fazer cocô, então é difícil. Se a sua criança já tiver um horário aí que rola, vai ser bem mais fácil. Mas a Helena não tinha. Então eu tentava estimular nesses horários assim, né, que o corpinho tá funcionando. Mas não, acho que se aconteceu foi uma vez ou duas no máximo. O resto é tudo assim, é inesperado, né? Mas, gente, é demorado. O cocô é demorado. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava fazendo as contas aqui. Eu comecei no dia 27 de setembro, o desfraude, né, do xixi. E só nessa semana agora, do dia 25/10 pra cá. Aliás, hoje teve uma cena que eu consegui gravar dela pedindo pra ir fazer cocô. Na verdade, ela falou assim, mamãe, eu quero fazer xixi, mas é cocô. Porque eu acho que é difícil pra eles assimilarem, né? Eu falo pra ela que, olha, uma dorzinha na barriga, uma dorzinha no bumbum, é hora de fazer cocô. Mas é complicado, né? Então ela falou assim, mamãe, quero fazer xixi. E aí eu trouxe ela no banheiro e era cocô. E a gente comemorou, porque ela pediu, vocês vão ver que ela pede. Eu vou colocar aqui um pedacinho, ela pede pra fazer a dança do cocô. E é sensacional. Dois cocô? Dois. Na privadinha. Muito bem, então toca aqui. Yes. O que a gente vai fazer? O quê? Dança no totô. A dança do
Então vem. Muito bem! Parabéns! Você levou o Cocô pra casinha dele. E o Cocô tá muito feliz. Então vamos dançar. É a dança do Cocô. É a dança do Cocô. É a dança do Cocô do Nenê na casinha do Cocô. É a dança do Cocô. É a dança do Cocô. É a dança do Cocô do Nenê na casinha do Cocô. Parabéns, meu amor. Muito bem. Na casinha dele, muito bem. Então assim, ó, quase que um mês cravado, né? Que eu tô conseguindo tirar ela definitivamente pra ela acertar o lugar certo do Cocô e ela pensar e ela realizar que ela quer ir na privadinha fazer cocô. Então é demorado, é demoradinho, tem que ter paciência. Deixo umas calcinhas mais velhinhas aí, eu mando pra escolinha até calcinha mais velhinha mesmo, porque tem escape, gente, suja mesmo. E até ela tá com um dentinho nascendo, então ela tá com o intestino mais solto, então veio isso até pra atrapalhar aí o processo. É complicado, tem que ter paciência. Então, gente, é um processo que, mais uma vez, vai precisar de muita paciência, muito amor, muita compreensão da sua parte, como tudo, né? Todas as etapas da vida da criança. Mas eu acho que principalmente essa, para você ter sucesso aí no seu desfraude, é muito louco. É muito bonitinho. Eu acho que só se compara a emoção de um cocô na privada a quando eles estão andando. Quando eles começam a andar, assim, sozinhos. É muito legal. Então faça a dança do cocô se sua criança gostar, porque é muito, muito legal, gente. E vai com calma pra não ter estresse pra ninguém. Tô aqui dividindo pra vocês uma coisa que eu sempre acreditei, que é esperar o tempinho deles. Eu não tinha... Toda vez que alguém me vinha, nossa, mas 2 anos e tanto, ainda tá usando fralda. Eu falava assim, oh meu Deus, né? Por que a pessoa não procura saber melhor o que é melhor pra criança, o que é... Eu acho tão importante isso. Então espera, porque aí não tem rolo, não tem trabalho, não tem, sabe? É tudo muito tranquilo. Gente, a roupa faz total diferença na hora do desfraude também. Vocês acreditam que o único escape de xixi que a Lelê teve, eu fui parar pra pensar o porquê que ela tinha tido um escape. Ela fez um xixi no meio do nosso quarto, assim. Meu marido até ia chamar a atenção dela. Eu falei, não, a gente não pode ficar chamando atenção por causa disso. Eu falei assim, não, alguma coisa aconteceu, porque ela já aprendeu, ela tá até sem roupa, veio fazer xixi aqui no quarto do nada. Não é. O que aconteceu? Ela tava de vestido. E eu já tinha pensado isso, que o vestido era muito difícil, porque imagina, eles têm que sentar na privadinha, ela já tava com redutor até, aí tem que erguer o vestido, então é difícil, é mais fácil você abaixar um shortinho e a calcinha. Então aí ela tinha que abaixar a calcinha, erguer o vestido, ela não soube, ela não sabe o que fazer. Então ela tirou toda a roupinha, tadinha, ela tirou a calcinha, mas o vestido tava ali, ela foi vestindo no nosso quarto. Então, evitem vestido, macacão, tudo que é difícil pra criança tirar, deixa de calcinha, de shortinho mesmo, que ó, é sucesso. E tem uma informação bônus importante nesse vídeo. Tem muito short da sua criança que vai voltar a servir, gente, porque aí não tem o volume daquela bundinha de fralda que ficou mais fofo de meu Deus. Não tem mais, aí fica a bundinha murchinha, é até engraçado você começar a ver a criança com aquela bundinha murchinha. Os shortinhos voltam a usar, volta a servir. Olha que bom, olha que coisa boa. Bom, gente, é isso. Eu espero mais uma vez que tenha ajudado você em alguma coisa esse vídeo aí. Vou deixar o vídeo da preparação aqui, caso você tá pesquisando sobre esse assunto e você queira saber como nós nos preparamos. Eu espero muito ajudar vocês, peço para que você tenha calma, tenha paciência. Não é fácil, mesmo você estando preparada, não é fácil. É trabalhoso. Mas eu acho que você estando preparada, você reduz assim, ó, em 70% o trabalho que você teria no desfraude sem a criança estar pronta, sem você estar pronta. Então calma, paciência que vai dar tudo certo. Eu espero que esse vídeo te acalme, porque eu ficava meio desesperada vendo os vídeos de desfraude. E é tudo muito tranquilo, vai dar certo. Vai com calma, tá bom? Beijo!